Fala pessoal, estamos em mais uma aula aqui. Hoje vamos começar explicando sobre condicionais, né? E o que é uma condicional? Vamos supor que a gente quer fazer um cálculo e a gente quer exibir uma resposta para o usuário dependendo do resultado desse cálculo. A gente não vai conseguir seguir o fluxo de forma sequencial. Lembra que eu já expliquei? O programa ele lê de cima para baixo. Se eu colocar a condição que eu quero embaixo, né, várias condições, o programa ele vai exibir tudo que o código tiver. Aí se eu quiser mudar isso, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui foi o que eu dei na última aula, né? Explicando sobre entrada, processamento e saída, né? Que é o fluxo básico. Vamos pegar um exemplo em que eu quero saber se uma pessoa ela é maior de idade. Então eu vou precisar da idade. Então let idade, né? Recebe 17. É menor de idade, não é? Então eu vou até, né? Só para ficar mais fácil aqui para vocês lembrarem, que é a entrada, né? Se eu quiser verificar se é maior de 18, let é maior de idade, beleza? Se eu quiser processar isso, vamos saber se é maior de idade? Como que a gente faz? Idade, né? Idade, a variável idade, é maior ou igual a 18. Aqui vai salvar um booleano. É um true ou false, né? Por isso que eu coloquei é. Na aula que eu expliquei de variáveis, eu falei, olha, se você quer salvar um booleano, faz uma pergunta. É maior de idade? Por quê? Vai salvar true ou false. Então tá respondendo a pergunta, tá? Vamos fazer um console.log. É maior de idade, beleza? Nesse caso aqui vai dar um falso. 17 é menor que 18. Se eu colocar 18, beleza, já é maior de idade. Ah, 20, também é maior de idade. E se eu não quiser, só verificar com true ou false. Se for true, se for maior de idade, eu quero exibir a mensagem. Você é maior de idade. Se for menor de idade, eu quero exibir. Você é menor de idade. Eu não quero colocar só true ou false. Eu quero eu personalizar a mensagem. Como eu faço aqui? Porque, por enquanto, não tem como. Se eu colocar, por exemplo, é maior de idade ou é menor de idade, não vai funcionar, tá executando dois, né? Então dois consoles. Como a gente pode fazer uma verificação antes de mostrar alguma coisa e mostrar alguma coisa dependendo de qual for o resultado? Como que a gente pode fazer isso? Para isso que existem as condicionais. Baseando em uma determinada condição, a gente vai exibir uma resposta. Vai ter entrada, vai ter o processamento, a gente vai processar, vai verificar e a saída. Ou seja, a saída vai ser meio que condicional. Beleza? Com o que a gente quiser. E como a gente faz isso? Agora a gente tem duas estruturas, o if e o switch. Para não ficar muito grande essa aula, eu vou separar em duas, tá? Então essa aula vai ser sobre o if e a próxima sobre o switch, tá? Mas quem entender bem o if, então vamos lá. Como a gente pode verificar? Eu quero exibir o resultado se for maior, não é? Então como a gente faz isso? If. If em inglês é se, tá? Se é maior de idade for igual a true, ou seja, for verdadeiro, tá? Essa é a sintaxe, ou seja, vai ter a palavra reservada if, viu que ficou roxo? O if, abre parênteses, coloca uma condição, verifica aqui dentro, né? Ou seja, a condicional vai estar aqui, abre chaves, tá? E aqui dentro eu vou colocar, se for maior de idade, vou mostrar a maior de idade. E se for menor de idade, né? Por enquanto, se você ver, ó, exibiu os dois, porque tente olhar, vai de cima para baixo. É maior de idade. Aqui vai dar true, não vai? Então, se true for igual a true, ele executa esse bloco de código. Porém, já que esse aqui está fora do bloco de código, também vai mostrar ele. Então, vamos fazer a conta ao contrário? Vamos colocar assim, ó. Se eu colocar isso dentro do if, ou seja, é menor de idade, então aqui vai ter que ser falso, né? Ou seja, é maior de idade, for falso, ele é menor de idade, vai exibir essa mensagem. Então, por que só mostrou é maior de idade? Porque aqui vai ser verdadeiro, ou seja, não vai cair nesse falso aqui, não caiu aqui, vai mostrar essa mensagem direto, porque é a condição que vem depois do if. Tá vendo? Ou seja, nesse caso funciona. O outro não. Lembra quando a gente fez assim? Não funciona porque é verdadeiro, mas tem uma mensagem depois aqui. Como a gente pode fazer? Se a conta for verdadeira, vai cair nesse bloco. Se ela for falsa, a gente pode não deixar assim, porque a gente quer obrigatoriamente testar aqui. Então o que a gente faz? Else. Else significa se não, exibe essa mensagem. Entendeu? Ou seja, a gente tem uma condição aqui. Se ela for verdadeira, a gente mostra esse código. Se ela for falsa, qualquer outra resposta vai vir para cá. Então é maior de idade? Sim. Por quê? 20 é maior que 18? True.
Verdade. É maior de 2 é igual a true? Sim. Então entrou aqui. E pulou esse bloco, porque não caiu na exceção. Se uma conta for verdadeira, já mostra ela e o programa encerra. Outro detalhe, né? Em programação, grande parte das linguagens, você não precisa verificar igual a true. Aqui já armazenou true, não foi? Porque é verdade, né? Esse cálculo fez true e que salvou true. Se eu só colocar assim, ó, ele já verifica. Tranquilo? Então, tem a maioridade, porque se aqui for true, mostra aqui. O true, ele por padrão, né? Só colocar a variável aí, já significa true. E se eu quiser tentar a conta contrária? Lembra que a gente viu na última aula sobre os comparadores, né? Os operadores, no caso? Se eu colocar exclamação na frente, é false. Então, botou é menor de idade. Mesmo sendo mentira, por quê? 20 é maior que 18. Então, sim, verdade. Porém, eu neguei. Falei que não. Então, o que é verdadeiro virou falso. E caiu nesse bloco. Vamos pegar um outro exemplo um pouco melhor também. Como que a gente verifica se o número ele é par ou ímpar? Isso aqui é até um spoiler um pouco, né? De uma atividade de vocês. Então, aprendam bem. Let número. Vou colocar 18. Beleza? Recebe 18. Como que a gente verifica? If, né? Aqui dentro vai ter uma expressão, não vai? Número mod. Eu expliquei isso na aula passada também, né? É um comparador aritmético. Mod 2, ou seja, se o número dividido por 2 ele for igual a 0, o resto for 0, 2 dividido por 2 dá 9, resto 0. 20 dividido por 2 dá 10, resto 0. Então, se tiver um resto igual a 0, número mod 2 igual a 0, né? Quer dizer que ele é par. Então, é par. Do contrário, ele vai ser ímpar. Então, é ímpar. Tranquilo? A lógica já funciona. Viu? É par, porque 8 dividido por 2 dá 9, resto 0. Aqui tá vendo só o resto. Vai mostrar é par. Então, não caiu aqui no else. Lembra que eu falei? Se cair no if, ignora o else. Porém, se vocês pensarem, aqui tem uma condição que não vai cair. Que a gente não tá abordando. Então, a gente pode ter uma condição verdadeira. Né? Se cair aqui, ótimo. Se não, muitas vezes a gente não vai mandar direto para a condição. É porque isso aqui é como se fosse o padrão. Se nenhuma condição em cima funcionar, vai vir para essa. Então, não é isso que a gente está querendo. A gente quer fazer uma verificação completa. Por quê? Beleza, se for 18, vai mostrar que é par. Se for 9, vai mostrar que é ímpar. E 9 dividido por 2 dá 4 e resta 1. Né? Então, é ímpar. Se eu colocar aqui 0, vai falar que é par, porque 0 dividido por 2 é igual a 0. Mas isso não é uma resposta adequada, porque o 0, muitas vezes, ele é considerado como par, mas o 0, na verdade, ele é 0. Como que a gente verifica isso? Além do if, né, que é o se tal coisa cai aqui dentro, e do else, que é o se nenhuma conta for verdadeira, vai vir para cá, ou se não, aí tem um else if, que a gente consegue fazer outra verificação alinhada. A gente escreve assim, ó, else, assim, né, coloca if na frente, viu que já deu pau porque tá esperando outra coisa, a gente vai verificar uma outra condição. Então, else if, se não, se número dividido por 2, né, o resto for igual a 1, significa que ele é ímpar. Então, é ímpar. A lógica permanece, tá? Porém, e se a gente quiser colocar uma opção padrão, olha, não for nenhum deles, vai ser 0. Então, agora a gente coloca o else, é 0. Tá, mas não caiu aqui. Por quê? Isso aqui foi de propósito para vocês entenderem. Lembra que eu falei que ele foi de cima para baixo e o onde parar vai analisar isso? Então, 0 dividido por 0 é igual a 0? Nesse caso, sim. Então, a primeira condição que avaliou vai mostrar essa mensagem e vai ignorar todas as outras. Então, pensa um pouquinho para como você poderia fazer esse caso. E você falou que você podia trocar a ordem, você está certo. A primeira condição que a gente vai verificar é se o número ele for igual a 0, é 0. Beleza? Ou seja, vai cair aqui. Se não, eu digitei 18. 18 já não vai cair aqui, já vai fazer um outro teste embaixo. 18, tá? 18 é igual a 0? Não. Então, ignora essa linha e vai para a próxima. 18 dividido por 2 é igual... O resto vai ter igual a 1? Para botar e mostrar que é ímpar? Não. Aí sim vai para a condição que sobrou. Então,
é par. Entendeu? Então, 18 é par. Se não for 0 e não for 2, nesse caso, a conta que sobra é par. Então, vai mostrar ela. A gente tem o if que vai fazer uma verificação. Se essa verificação ela for falsa, vai testar de novo. E se essa verificação também for falsa, se tiver um else, pode não ter o else, mas se tiver o else, vai mostrar obrigatoriamente a default. Ah não, mas é um número ímpar, vamos colocar aqui 19. Vai mostrar ímpar, por quê? Veja aqui, é igual a 0? Falso. Então pulou isso aqui. É igual, né, a 1, o resto é igual a 1? Sim, então mostrou aqui e ignorou a última condição. Por que eu tô falando isso? Sempre é muito importante a gente ter um caso base, todas as verificações possíveis, né? E também ter um valor else, por quê? Nesse caso, 18. Se eu não tivesse o else, não vai mostrar nada. 18 é 0? Não é 0. Então pulou aqui, veio pra cá. 18 dividido por 2, o resto é igual a 1? Não é. Então o programa nessa parte encerrou. O usuário ficou sem resposta. Não tem um valor default, um valor padrão. Então não vai conseguir mostrar nada para ele. Não é um bom. Então geralmente é bom você ter um else. Tá? Depende da expressão também, dependendo do programa. Você vai querer verificar algo e é algo extra. Você só quer mostrar se uma das condições for verdadeira, se não, continua o sistema. Ou encerra o sistema. Mas nesse caso aqui, a gente quer obrigatoriamente ter um default. Ou ele é 0, ou ele é par, ou ele é ímpar, obrigatoriamente. Então a gente tem que ter uma condição padrão. Esse é o if. E a gente tem uma última expressão aqui também, né? Agora eu tenho um outro cenário, para poder explicar para vocês, que é o if ternário. Vamos supor que a pessoa ela só pode, né? Ela é bem-vinda num site, se o login for correto. Se o login estiver errado, vai falar, olha, faça login, porque você não pode entrar no site. Para você poder entrar, você está logado. Vamos pegar esse cenário? Se a pessoa estiver logada, vai dar true ou falso, né? No caso, vamos supor que a pessoa logou. True. Como que a gente pode mostrar para o usuário isso, né? If isLogged. Se for verdadeiro, né? Ou seja, eu já expliquei que pode ser só true, não precisa colocar igual true. Se for verdade, a gente vai mostrar para ele. Bem-vindo de volta. Se não, né? Ou seja, ele não logou, a gente vai mostrar o quê? Por favor, faça login. Então vamos ver cá, bem-vindo de volta. Porque, sim, é verdade, ele está logado. Então bota essa mensagem e ignora essa de baixo. Essa expressão ela é muito pequena. E se eu quiser simplificar isso aqui? Como a gente pode fazer? Lembra que eu já mostrei para vocês que a gente pode salvar o resultado de uma variável numa expressão? Ou seja, let mensagem a ser exibida. Então, eu posso colocar aqui, bem-vindo de volta, dar um console.log, mensagem a ser exibida. Ou seja, se eu colocasse isso aqui, ó, vou até comentar aqui para não mostrar mais coisa no console, tá? Então, se eu mostrasse aqui, só mostrou essa, né? E se eu quiser mostrar o por favor, faça login, tá mostrando também, porque eu não verifiquei nada, que é a mesma lógica do início que eu expliquei porque que a gente usa uma condicional. Como eu posso colocar esse valor dinâmico? A gente vai fazer a condição, ou seja, isLogged in, né? Vou até colocar igual a true, só para ficar mais claro de entender essa parte, tá? Condição. Se for verdade, 2 pontos, tudo que vier depois dos 2 pontos é verdade. Então, se for verdade, eu vou fazer que a variável vai receber um bem-vindo de volta. Se não, né? Ou seja, se ele não está logado, interrogação. Ele não pode entrar. Ele precisa fazer login. Ah, gente, é o contrário. Se ele estiver logado, interrogação vai poder executar isso aqui. Se for verdade, mostra aqui. Se não, é o 2 pontos. Por favor, faça login. Se eu estiver logado, tem a condição aqui. Mesma coisa aqui, ó. Condição. Se isso for verdade, vai mostrar isso aqui. Depois da interrogação, só mostra a mensagem. Se não, é o else. Vem aqui. Então, nesse caso, o que vai mostrar no console? Bem-vindo de volta, porque é verdade. Se eu colocasse false, ó, trocou as expressões, por favor, faça login. Então, precisa fazer login. Então, isso aqui, ó, chama if ternário. É uma forma de você simplificar sua expressão, que seria desse tamanho, vai virar uma única linha de código. Só lembrando que o resultado disso aqui precisa ser salvo em alguma variável para você poder calcular. Então, ao invés de mostrar 2, você só mostra um console log. Porém, você teve que usar uma variável a mais para você poder verificar. Mas também funciona. Então, essa foi a aula sobre if. Eu mostrei tanto o if normal, if, else. Lembrando, se cair em alguma das condições verdadeiras, ignora o resto. Não é? Então, é muito importante você entender a estrutura. O if vai ser crucial em vários sistemas.
um sistema de login, você precisa verificar se o login está certo para poder logar. Que foi o exemplo aqui. Se você quiser, né, fazer um cálculo de maior de idade, você precisa verificar se ele é maior ou menor de idade para poder mostrar o resultado. Então, a condicional é muito importante. Fiquem bem isso aqui. Então, mostrando para vocês, ó, de novo, no nosso GitHub, tem os exercícios. Entra em condicional. Já tem 5 exercícios para vocês poderem testar. Pratiquem bem, tá? Muito importante vocês fazerem esses testes para aprenderem direitinho como funciona. E na próxima aula, a gente vai ver um outro tipo de condicional, que é o switch. É bem parecido com o if, porque ele só testa um tipo de valor. Vou deixar para a próxima aula que a gente vai ver o switch. E agora vocês até lá. Lembrando, para poder aprender, você precisa fixar. Então, para você fixar, precisa fazer exercício.